Voltamos com Mesa dos Notáveis. Estou conversando com a Tatiane De Angela. Ela é administradora, mestre em liderança pela Universidade de Atlanta, coaching, especialista em gestão e administração do tempo e professora do IPOG, doutora Tatiane De Angela. E a doutora Maris Eliana Oliveira, psicóloga, MBA em gestão de pessoas, master coach, atende na Academia Brasileira de Coaching. E a doutora Honória Ditz. A doutora. Doutora Honória Ditz. Obrigada, Hoje todo mundo doutor. Professora. Obrigada por esse título. Todo mundo é doutor hoje. Todo mundo tá. Cada um é doutora no seu assunto. E o doutor Cássio Pérez está aqui na mesa de áudio. Doutor Paulo Francisco. É verdade. Vamos lá, gente. Que tema bacana, tema palpitante, né? Foi falado aqui no começo, doutora Tatiane, sobre a sabotagem do tema. Explica um pouquinho mais. Tempo. Destrincha esse assunto. Como é que eu posso sabotar o meu tempo? Como é que é isso exatamente, com detalhes? Eu vou até contar com a ajuda mais depois da psicóloga para esse tema, para aprofundar mais. Mas uma coisa que eu vejo muito dentro da sabotagem é quando nós fazemos escolhas, porque tudo está ligado a fazer escolhas. Por exemplo, quando você fala assim, eu dormir à tarde, é ruim, é procrastinar? Não, é uma escolha. E toda escolha na nossa vida envolve abrir mão de algo. Toda escolha envolve renúncias. Tudo tem o ônus e os bônus. E nós temos que aprender a lidar com isso. Então, por isso que o ser humano tem tanta dificuldade de fazer escolha na vida. Ele quer tudo. Ele quer dormir, ele quer ter lazer, quer ter qualidade, quer ter dinheiro, ele quer ter tudo, mas alguma hora eu tenho que abrir mão de alguma coisa. E toda escolha vai gerar uma circunstância, não é? Justamente, por exemplo, eu gosto muito da história, tem um livro que chama Paixão por Vencer, de Jack Welch. E Jack Welch, CEO da GE por muitos anos, ele conseguiu alavancar os resultados da GE em 4.000%. E ele ficou ali, ele deixou um legado muito grande, tanto é que a gente fala em GE e lembra do nome de Jack Welch. E aí, por que ele deixou esse legado? Certa parte do livro ele comentou o seguinte da gestão do tempo dele. Ele falou assim, olha, eu sempre vivi e preguei, trabalhe duro, jogue duro e passe algum tempo como pai. Algumas pessoas que têm os valores ligados a ser pai, ser mãe, ter família, ter mais tempo dedicado a isso, iriam me crucificar, mas foi a escolha que eu fiz. E se eu quisesse atingir a mais alta performance que eu atingi, se eu quisesse alavancar os resultados da GE em 4.000%, era necessário abrir mão de algo. E nesse momento da minha vida, nessa fase, eu precisava disso, era isso que me movia, era isso que motivava, era essa escolha que eu fiz. E ninguém pode culpar ele mesmo. E ele falou assim, eu não posso culpar ninguém por a minha felicidade ou infelicidade. Faz parte das minhas escolhas, faz parte de onde eu quero chegar na minha vida. Quando a gente fala em administração do tempo, não passa uma impressão, doutora Maris, que eu devo ser eu devo estar na prática do ativismo? Você pode repetir? Quando a gente está falando aqui de administração de tempo, porque tem gente que é ativista. Certo. Tem gente que, além de cumprir as atividades que deveriam cumprir, cumpre muito mais. Certo. Ele é ativista, faz o que tinha que fazer e faz além do que tinha que fazer. Ele é um ativista, ele é um cara que trabalha demais. Quando eu falo em administração do tempo, eu não estou sugerindo que o camarada seja um trabalhador até em excesso, faça hora extra, serão. Pelo contrário. Está dizendo para ele o seguinte, olha, aproveite bem seu tempo, faça tudo no seu tempo, para que sobre horas, para que você tenha tempo para fazer outras coisas que não trabalhar, que existe vida fora do seu trabalho, da sua empresa. Nós aqui, como especialistas dessa área, nós colocamos, aliás, nós devolvemos mais tempo. Na verdade, o tempo já está firmado, Deus administra o tempo, o homem gerencia, enfim, a gente ensina a pessoa a gerenciar bem. Imagina, fazendo uma analogia aqui, com a água, o uso da água. Tem pessoas que deixam a torneira aberta, não é? Por muito tempo. Um desperdício. Tem pessoas que desperdiçam tempo. Se a gente pudesse comprar tempo, né, Tatiane? Com certeza ela estaria aqui comprando tempo. Logo, o administrar é pegar a rédea do seu dia. É pegar a rédea do seu tempo e perceber que você tem o tempo sim. Só que a falta de administração está causando uma falsa impressão de que você é até mais corrido do que o outro. E cuidado, viu?
Uma pessoa que faz tudo na hora certa, às vezes ele é sobrecarregado por outros departamentos ou por pessoas, porque ele consegue desenvolver e fazer na hora certa e as pessoas começam a entregar para ele. Também existe uma dificuldade, pessoas que não delegam. Elas não delegam atividades, são líderes que acumulam coisas, Honória, e na verdade ele poderia deixar aquilo nas mãos de uma outra pessoa e aproveitar até para fazer uma outra coisa. Vão centralizando tudo. São centralizadores. E aquelas pessoas que querem mostrar que são muito úteis na empresa, então eu não tenho tempo para nada. Antigamente era interessante falar que não se tinha tempo. Hoje não é de bom tom ouvir a pessoa dizer eu não tenho tempo. Porque saiu da moda. Saiu. Por quê? Não tem. Porque uma pessoa competente, que gerencia bem o seu tempo, ela terá esse tempo. E se não teve, Honor, é porque não era importante para ela. Não era importante. Infelizmente, não era importante. Não que não seja tão importante, é porque tinha uma outra prioridade, tinha uma coisa ainda mais preciosa, mais importante na frente. E ela escolheu outra coisa. E a gente tem que respeitar as escolhas. Agora, que nós atendemos, com certeza, já conversei em off aqui com a Tatiane, né? Ela aí como educadora também, formadora de opinião e atende como eu. Nós recebemos muitas pessoas que estão enroladas no tempo, tudo está atrasado. E quem diz que é só trabalho? O que dizer de uma gravidez tardia, de um casamento, né? E a pessoa dizer, puxa, porque eu não aproveitei meu tempo, porque eu deixei passar tanto tempo e agora eu já estou aí de uma forma tão pressionada que não consigo mais. Porque o tempo passa e algumas coisas passam também. E a administração boa do tempo é ter aquela sensação de ser produtivo, mesmo fazendo pouca coisa. Porque às vezes tem aquelas pessoas que têm a sensação de ter corrido o dia inteiro, mas é como se estivesse sobre uma esteira. Não saiu do lugar, não avançou, não evoluiu. Na hora que chega o final do dia, fala, o que você fez hoje? É muito barulho, muito pouca efetividade. Isso, ela não sabe mensurar o que... A pergunta cabe... Avançou em quê? O que eu quero chegar, Honória, não sei se você está compreendendo, eu já falei isso aqui em off, vou falar agora para os ouvintes. Eu conheço muita gente que está ficando rica. Significa que ele administrou bem o tempo? Entre outros fatores. Dentro dos objetivos dele, se esse era o objetivo dele, porque aí no coach a gente traça muito o ponto A e o ponto B, onde eu estou hoje e aonde eu quero chegar. Então, se aonde ele queria chegar era... Pergunta. Eu conheço muita gente que está pobre, que não ganhou dinheiro, está pagando aluguel, sofrendo até hoje. Significa que ele não administrou bem o tempo? Se ele está sofrendo com isso, significa que ele não administrou bem o tempo. Agora, se ele está bem, se ele está satisfeito, porque isso fazia parte da escolha dele, e ele acha que está feliz dessa forma, aí, tranquilo, ele administrou o tempo e foi a escolha dele, porque isso traz mais felicidade. Então, o que é mais importante ou não depende da escolha. Isso, que está muito ligado ao ponto que nós comentamos, que aí vamos voltar do sabotagem. Isso. Porque a sabotagem está muito ligada aos nossos valores. Valor é aquilo que me motiva e muda muito de ser humano para ser humano. Cada um tem os seus valores. Então, às vezes, o que me motiva não é necessariamente a mesma coisa que motiva a Honória, por exemplo. E aí, se eu fizer escolhas que estejam alinhadas aos meus valores, aquilo que para mim é importante, aquilo que me motiva, aí sim eu vou ter sucesso. Agora, se eu fizer escolhas que vão contra os meus valores, lá na frente eu vou me auto-sabotar. E o que é ter sucesso? Eu comento muito que existe uma diferença também de sucesso e felicidade, né? Porque as pessoas às vezes pensam assim, ter sucesso é ter uma conta bancária recheada, é ter a melhor casa, ter o carro do ano. As pessoas pensam que ter sucesso é ganhar muito dinheiro. Isso, e está muito ligado a ser feliz, a estar satisfeito com as suas próprias escolhas, a ter um equilíbrio. Então eu até divido como se fosse uma balança. Nessa balança, de um lado está a felicidade e de outro lado está sucesso. Sucesso, às vezes, está muito ligado ao objetivo dos outros. É aquela questão do ter, é aparência, é uma vida invejável. Isso é sucesso. Felicidade está ligada aos meus próprios objetivos, a eu estar satisfeito comigo mesmo, a eu ter o que eu quero e não para mostrar para os outros que eu tenho aquilo. Então, por exemplo, eu estou em um momento, eu falo muito, a pessoa fala assim, eu reservei na minha agenda um período de lazer. Então, eu tenho lazer. Meu lazer é um homem ir no shopping com a minha esposa.
Mas você gosta de ir ao shopping com a sua esposa? Odeio, mas eu tenho que ir com ela, então eu tô indo. Não, então isso aí é sucesso ainda. É o objetivo dos outros, é o objetivo da sua esposa. Você pode até contemplar isso na agenda, você pode até fazer isso, mas você precisa também ter o seu momento, o momento daquilo que você gosta de fazer, daquilo que você sente prazer, alegria, que vai te motivar. É a recompensa que a Maris comentou. Então, na administração do tempo, eu não posso viver em função dos outros? Tem que equilibrar. Hã? Equilibrar. Porque quando... Olha, eu vou te dar um exemplo bem claro. 2 irmãs. Uma irmã deseja fazer faculdade, estudar fora, ser doutora num assunto. Ela, então, todos os dias vai para a biblioteca e tira esse tempo. A outra irmã fica dedicada aos pais, leva ao médico, toda a solicitação da família, ela está ali cuidando de tudo, de todos. O tempo passa, elas vão se envelhecendo e você olha para as 2 agora. Uma muito querida, cuida de todos, mas muitas coisas dos sonhos pessoais, dos projetos, ficaram para trás. E a outra, que focou naquilo que desejava, dando atenção, lógico, se era uma coisa mais séria, parando e dando, mas focou naquilo que queria, essa conseguiu êxito e hoje é uma pessoa foi muito bem sucedida, ganhando o máximo que se possa ganhar na profissão, uma pessoa assim exemplar no que se refere ao profissionalismo. Escolha. Existe questionários que a gente preenche. Ela queria isso, sucesso profissional. Existe questionário que diz assim, você, quando alguém te solicita, por exemplo, para fazer um serviço ou desviar da sua atenção, você atende? Aí você responde assim, sim, achando que é vantagem. É até certo ponto. Porque quando eu paro da estrada certa, que é o concurso, que é o casamento, que é o meu trabalho, para dar atenção para o outro, eu estou desfocando. Ou seja, o equilíbrio. O que eu perco e o que eu ganho. São perdas e ganhos o tempo todo. Eu não posso também dizer que quando você fala que uma pessoa que não tem dinheiro, que tem dinheiro é feliz ou é infeliz, é que o dinheiro, Paulo, assim como o tempo, está atrelado a muitas coisas. Não é o dinheiro em si, mas o que o dinheiro proporciona. O dinheiro vai dar aquela moradia, o dinheiro vai dar aquela possibilidade de você fazer coisas para os filhos, de passear, de uma leitura, até mesmo essa questão evangélica. Vamos imaginar, hoje é tanta literatura, é tanto CD, é o contribuir. Você sabe que tem uma pesquisa, assim que começaram essas igrejas neopentecostais, eles fizeram uma pesquisa e verificou-se que as pessoas de fato prosperavam. Porque no desafio ali do pastor, do líder, dizendo o seguinte, e você precisa contribuir, ele corria e arrumava emprego, porque ele tinha que ter o dinheiro para dar a moeda lá na frente. Olha que interessante isso. Deus faz prosperar, sim, eu acredito na bênção de Deus, mas eu acredito que quem levanta, vai e faz, a coisa começa a girar, é uma roda da abundância. Logo, não é o dinheiro pelo dinheiro, mas é aquilo que eu dependo de dinheiro para também ser mais feliz. E ser mais feliz é realizar isso, é pagar por aquilo que se quer, é poder fazer uma viagem, é estar na praia, mas a gente fala estar na praia. Pro goiano, por exemplo, sem dinheiro ele não chega na praia, porque a nossa praia fica distante. Uhum. É verdade. Então, doutora, às vezes sim, às vezes não, às vezes né? não, porque, por isso que a gente não pode julgar. Por exemplo, eu conheço gente muito simples que felicidade pra ele é comer um arrozinho com feijão, perfeito, batatinha frita, ovo frito, uma galinhazinha caipira, perfeito, num córregozinho, perfeito, na praia dos Goianos. Agora então, o objetivo dele era esse, ter uma vida simples. Agora, se perguntar pro Paulo, que é o locutor, que é esse homem poderoso, né, reconhecido aí nacionalmente, mundialmente também, tenho certeza, esse homem que está diante de mim, que eu admiro muito pela capacidade que tem, essa vida privada de um monte de coisa te deixaria no mesmo índice, no mesmo grau de satisfação? É disso que a gente está falando, meu querido. É só aquilo que satisfaz, né? Aquilo que satisfaz é que te faz, então, ser vitorioso ou não com a administração, com a escolha. Perfeito. Com a escolha do tempo que você vai administrar para alcançar a sua meta. Agora, só para contar uma historinha aqui, Honória. Sim. Daquele menino, aquele moleque, que chegou para o pai dele, um empresário bem sucedido, ganhava muito dinheiro, e esse menino, no pouco tempo que o pai ficava em casa, um dia ele chegou para o pai e falou: pai, uma curiosidade, quanto é que vale um dia, 1 hora do seu trabalho? Eu falei: 1 hora, filho? Teve que calcular quanto que era 1 hora, e falou para ele
olha, vale tanto, vale isso. E ele ajuntou as moedinhas dele lá no porquinho, foi ajuntando até dar aquele valor. Falou, pai, tô aqui, tô comprando 1 hora pro senhor ficar junto comigo. Né? É uma historinha assim que todo mundo já sabe, né? Ela é bem comum, né? Que mostra o valor que tem o tempo para um. Perfeito. E o valor que tem o tempo para outro. Que valor você dá? E a qualidade. Quais são os seus valores? O que é mais importante para você? Porque de repente um cara que é pobre financeiramente pode estar muito mais feliz do que um milionário. Isso é verdade. Isso é possível. Não estou defendendo nem a pobreza e nem a riqueza. Paulo, Honório, né? e Tatiane, vamos continuar nessa historinha? Vamos continuar? Vamos lá. Então vamos lá. E esse pai, então, ele tira essa hora para essa criança. Como será e como é o uso dessa hora com essa criança? Como que é a qualidade dessa hora? Então, uma coisa que a gente fala muito é da qualidade. Para o vestibulando, como orientadora vocacional, eu falo muito isso. O vestibulando, ele deve dar uma descansada, ele deve tirar uma soneca, ele precisa fazer outras coisas. E aquilo fica valioso. E quantos casais, pais, que a criança está aí do lado, cada um no seu computador, e não tem diálogo, não tem interação. Então, essa questão do tempo, 1 hora para mim pode significar muito diferente para a Tatiane. Até mesmo a questão dos nossos valores, dos nossos honorários. É muito interessante isso. Por isso que eu preciso saber o seguinte. Paulo, hoje, você está satisfeito com o uso do seu tempo? Paulo, se você pudesse, hoje, se a gente fizesse aqui uma linha aqui do tempo, organizasse aqui uma sua rotina, você gostaria de ter tempo para quê? Aí se você falasse para o exercício físico ou para outra coisa, nós iríamos atrás desse tempo. A gente vai juntando os retalhos de minutos, de segundos para conseguir 1 hora e te presentear com 1 hora para você fazer aquilo que você deseja. É isso que o coach faz. Ele pega a sua rotina como está, coloca o seu objetivo e qual é a rotina então desejada? Essa aqui. E aí a gente vai atrás. Olha, eu fico muito feliz em dizer o que acontece lá na prática. De mães, pais que conseguiram agora almoçar em casa. Que conseguiram 1 hora para fazer uma língua, para estudar uma língua, um instrumento. E que antes falavam que não tinham. Mas quando a gente realmente vai olhando minuto a minuto, não é assim, não, de manhã eu trabalho, ok, até como é a sua rotina quando você trabalha, quantas vezes você lê e-mail, quantas vezes você levanta para tomar um cafezinho, isso tudo é o que a gente fala de sabotador, que vai te amarrando e te dá a falsa impressão de que você não tem tempo, porque tempo todo mundo tem igual, 24 horas. Saiu uma reportagem falando assim, você tem mais tempo do que imagina. E aí todo mundo fica chocado, como assim eu tenho mais tempo do que eu imagino? Mas quando nós paramos para organizar o nosso tempo, organizar a nossa agenda, nós percebemos o quanto nós desperdiçamos, o quanto nós deixamos a torneira aberta, vazando água ali o tempo todo. Inclusive, as pessoas, quando a gente fala em agenda, Paulo, as pessoas pensam que a agenda é só vida profissional. E por isso tem essa visão errada de que fala, nossa, é uma pessoa que está com muita disciplina, que vai ficar muito estressada, que não tem tempo para os filhos, mas uma agenda está muito ligada também à vida pessoal. Por exemplo, eu coloco na minha agenda que todo domingo eu preciso almoçar com a minha avó. Por que eu coloquei isso na minha agenda? Porque minha avó mora em Goiânia e às vezes por ficar tão envolvida, não só em trabalho, mas em atividades, cinema, outras coisas que vão surgindo e por não planejar, eu percebi que passava 15 dias, 1 mês e eu não desfrutava da companhia de uma pessoa que eu amo estar ao lado, que é a minha avó. E aí eu falei assim, olha, eu vou bloquear, porque eu posso encontrar até mais que 1 vez na semana, mas pelo menos, no mínimo, 1 vez na semana eu faço questão, porque é valor para mim, encontrar a minha avó. Então todo domingo já está bloqueado o horário do almoço. E é interessante que agora mesmo a Tatiane falou sobre o ócio criativo. Já tem uma coisa após ócio criativo, que é o nadismo. É o seguinte, um publicitário, ele ficou tão estressado, ele foi para o psiquiatra de tanto estresse de trabalho, que ele criou isso. Então, por exemplo, lá em São Paulo, no Parque Ibirapuera, ele coloca uma tenda branca, coloca uns colchonetes e a pessoa chega naquele horário, naquele dia, ele pega o colchonete e deita. E o que é a ação? É nadismo. É pensar em nada. É deixar, assim, a mente mesmo ficar com você. E essa coisa de agendamento pessoal também, né? É fechar na agenda aquele horário que é seu, que mesmo que o outro te convide, você tem um compromisso com você. É uma delícia isso, ouvinte. Experimente agendar um horário para você.
É muito interessante o autoconhecimento. Honória, você tá com vontade de falar, não tá? Nós não demos tempo pra Paulo, você, O Honória. hoje. assunto tá empolgante Você aqui. sabe o que eu percebi? Nós não que demos tempo pra você, Honória. quando a produção convida duas profissionais da área de coach, Duas craques, mulheres, porque mulher já fala mais, né, Paulo? 26 Pior mil que o palavras coach por tem que dia ouvir contra mais. 5 mil do E homem. eu quero te parabenizar porque você tá conseguindo falar um Nós pouco, não falamos Paulo, com nada, duas né, coaches. Tatiane? É Já verdade. acabou o programa, a gente Mas nem nós- falou o nada. Paulo está administrando o nosso tempo aqui, controlando o nosso tempo. Paulo já disse que nós precisamos ir para o nosso último intervalo comercial. Mas na volta nós vamos continuar falando sobre isso. E eu já quero deixar duas perguntas aqui na mesa, Paulo. Quais são os principais ladrões aí do nosso tempo, né? O que realmente rouba o nosso tempo? E o que não pode faltar nas nossas 24 horas do dia? Pode Tempo ser? para intervalo. Ótimo.